Eu gostaria, como o pastor acabou de citar com vocês, né, que a palavra de Deus, ela é inspirada, ela só tem alguma parte na Bíblia que não é inspirada, né, por Deus. Vocês sabem disso, né? Então, aquela parte que ele mesmo escreveu, amém? Os 10 mandamentos, por exemplo, ele não inspirou, ele escreveu, amém? A Bíblia diz que ele escreveu com seus próprios dedos, né? Amém? Quando a gente fala assim, sempre quando a gente fala assim, as pessoas assustam, né? Mas na verdade, e nós queremos nesta noite partilhar com vocês. É interessante, queridos, que quando a gente lendo o que Jesus fez ali, lendo nos evangelhos, nós vemos que Jesus, pastor, não precisou arrepender das obras mortas. Ele fez tudo perfeito, tudo com propósito, né? Os momentos, as palavras, tudo que ele passou para os seus discípulos. E naquele momento que antecedeu a sua morte, e no período da crucificação e até a sua morte, Jesus deixou tesouros, deixou ensinamentos tremendos, né? E eu estava me imaginando ali como que nós podíamos ilustrar a ressurreição de Jesus, né? Eu estive pensando, na nossa cultura aí, quase todos, né? Geralmente os homens gostam muito do futebol. E o futebol, a coroa maior é quando o seu time ou a nossa nação consagra-se campeão, amém? O campeão é a última fase, é a vitória definitiva. E é exatamente isso que aconteceu, irmãos. Quando Jesus, ele ressuscitou, Jesus, naquele exato momento, ele concluiu completamente a sua vitória, amém? E nós louvamos ao Senhor por isso. Então, nós gostaríamos de partilhar com vocês algumas coisas que Jesus falou, né, um pouquinho antes da sua morte, ali na cruz do Calvário, e nós gostaríamos de tirar algumas coisas que nós entendemos ser maravilhoso para nossas vidas. Então, abra suas Bíblias comigo em Lucas, no capítulo 23, Lucas capítulo 23, versículo 26 a 29. Lucas 23, versos 26 a 29. Veja, irmãos, esse aqui é um dos acontecimentos, né, que aconteceu quando Jesus estava caminhando para o Gólgota, para ser crucificado. Diz assim: e quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguiam grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam no peito e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filha de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Irmãos, nós queremos começar por aqui. Jesus, como eu disse agora, eu imagino que até cada olhar de Jesus tinha um propósito. E Jesus estava sendo ali, indo
para a crucificação. Os judeus sabiam o que significava isso. Aqui diz que uma multidão choravam, batiam no seu peito, né? Isso era um gesto de tristeza do judeu. Havia talvez muitas pessoas que gritaram: crucifica, crucifica-o, crucifica-o. Estavam ali arrependidas do que estava acontecendo, mas era irreversível. Mas, irmãos, é impressionante como Jesus, nós vimos esse dia o pastor Ideu pregando, dizendo que Jesus, ele não fluía amor, Jesus é amor, Deus é amor. E Jesus, ele podia, quem sabe naquele momento, talvez de vergonha, talvez de tristeza ou de decepção, nem olhar para aquela multidão, e com a sua cabeça baixa, mas ele ainda conseguiu voltar o seu olhar para a multidão. E Jesus, ele não somente ele olhou, mas ele dirigiu essas palavras. E para os irmãos entenderem, o livro de Lucas é um livro de pesquisa. Lucas não estava lá. Lucas pesquisou as coisas que ficaram fortes nos corações, na mente das pessoas, na lembrança das pessoas. E isto aqui estava muito forte no coração ou nas pessoas que Lucas interrogou ou pesquisou. E Jesus no versículo 28 diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Irmãos, eu creio que essa palavra, ela não foi dita, ou elas não foram ditas só para aquelas mulheres, mas elas foram ditas para nós. Elas foram ditas para cada irmã que está aqui nesta noite, para cada irmão. Por que Jesus disse: não chore por mim? Porque Jesus, ele sabia que ele estava cumprindo o propósito de Deus. Jesus estava caminhando para a vitória. Eu sei que era dolorido, eu sei que era triste, mas Jesus estava caminhando para a vitória. Mas Jesus estava vendo com o seu olhar de conhecimento. Ele sabia que muitas pessoas que estavam ali chorando, depois de alguns dias iam esquecê-lo. Muitas pessoas que depois de alguns dias não ia sequer lembrar que Jesus estivesse passado por aquele momento difícil. E nós sabemos, meus irmãos, que hoje muitas mães que querem o melhor para o seu filho, aqui diz mães de Jerusalém, eu vou começar pelas mães, mas elas têm preferido não chorar pelos seus filhos. Tem alvos, né? Quantas mães que estão chorando, talvez porque não conseguem dar aquela festa de aniversário que ela gostaria de dar. Porque o mundo dita regras, o mundo dita padrão, irmãos. Aí, quantos filhos que nós queremos o melhor para eles e nós achamos que dar a melhor faculdade, prover fundos financeiros, capitalização, para que quando eles estiverem na sua fase adulta, estejam bem calçados. E nós achamos que isto é futuro. E Jesus estava sabendo que não. Nós sabemos, irmãos, que Jesus, certa vez, quando um homem rico, ele falou assim: eu tenho a minha colheita esse ano é muito grande, e a colheita não vai caber no meu celeiro, nos meus lagares. Eu vou derrubar tudo e vou ampliar. E ele fez assim, ele derrubou tudo, ele ampliou, e ele colocou muito mais nos seus depósitos. E ele disse o seguinte: agora, ó minha alma, se alegre e fique tranquila, porque agora são muitos os meus depósitos. E Jesus disse, que uma voz disse: louco, se vos pedir a sua alma nesta noite, para que será esses bens? Irmãos, e Jesus está mostrando isso aqui. Chore por vocês, chore pelos seus filhos. Não permita, irmão, eu creio que hoje nós estamos cercados
Somos cercados de valores, cercados de tanta cultura, de tantas coisas que aparentemente, irmãos, parece verdadeiros sonhos, né? Nós vemos alguém, esses dias nós tivemos alguns parentes que estiveram viajando, foram para a Europa, Estados Unidos, e diz que parece um sonho. Que coisa linda, que povo diferente, que lugar. Irmãos, eu sei que tudo isso é legítimo, mas, irmãos, se nós não tivermos o reino de Deus, não estiver em primeiro lugar, nós devemos chorar. Se os nossos filhos estiverem muito bem encaminhados do ponto de vista terreno, mas estiver afastado de Deus, que bom, pastor Fábio, hoje vermos o André e a Érica. Me lembro quando eles chegaram na igreja no primeiro dia, né? Eu me lembro que a Érica foi na frente, olhou lá dentro da igreja e viu o Fabiano que tinha convidado eles, e daí chamou o André e os dois entraram. Eu me lembro disso. E eu louvo o Senhor pela vida deles e também pela vida do filho, que hoje, depois de ser batizado, está sendo integrado ao corpo, recebido misticamente falando pela igreja no corpo do Senhor. Por isso nós louvamos ao Senhor por isso. Mas eu quero ainda, irmãos, caminhar um pouquinho mais. Tem mais uma palavra maravilhosa que está no versículo 34 desse mesmo capítulo 23. Então, o versículo 34 diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte deles. Irmãos, mais uma vez Jesus, ele externa, ele brada, ele abre através da sua palavra, ele externa o grande amor que está no coração de Jesus. Jesus estava vendo, irmãos, um escárnio, uma blasfêmia, uma gozação. Jesus estava ali sofrendo, e aqueles homens, friamente, aqueles soldados romanos, estavam lançando sorte para ver quem ficava às vestes de Jesus. E Jesus, naquele momento, em vez de dizer: Pai, olha, o que está acontecendo, veja. Não, Jesus, ele já lança a palavra de como que já tivesse perdoado, e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Irmãos, não tenho dúvida que mais uma vez Jesus nos deixa um princípio maravilhoso. Porque, meus irmãos, tem sido falado muito sobre isso aqui, não precisa se gastar tanto, né? Que perdoar, irmãos, aparentemente aqui diante de um ambiente, falando de Jesus, cantando a igreja unida, aqui é muito fácil falar em perdão. Mas, irmãos, naquele exato momento que a gente sente pisado, a gente sente perseguido, a gente sente chacotado, sei lá, como aquele momento difícil, esse é o momento que a graça tem que estar abundante em nosso coração. Porque assim como Jesus, naquele momento, demonstrou o perdão, e creio, meus irmãos, que Jesus, nesse momento aqui, não somente ele estava fazendo isso para com aquele soldado, mas com toda a humanidade. Jesus estava amando de uma forma que nós talvez nunca vamos entender, né? Esse grande amor de Jesus. Glória a Deus. Vamos ainda ver no versículo 39 ao 43, também, que vai demonstrar aqui uma fala de Jesus. Irmãos, imagine Jesus, depois de 3 ou 4 noites sem dormir, de ter sido açoitados pelos soldados do templo, depois pelos soldados romanos, de ser rejeitados,
de estar extremamente cansado, com fome. Irmãos, não sei como que vocês são, mas eu sou assim. Quando eu estou num momento de turbilhão, eu confesso que é difícil. Não é muito fácil, nós temos que tomar muito cuidado naquilo que falamos, nas nossas reações. Não é verdade, queridos? Quando nós vemos aí, nós costumamos brincar muito sobre isso, né? Os homens, quando reúnem no campo de futebol, ali simplesmente por algumas coisas, eles se perdem, né, nas suas emoções. Agora imagine Jesus em tudo que estava passando com ele. E veja no versículo 39, diz assim: e um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que os nossos feitos mereciam. Mas a este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Veja o que Jesus disse para aqueles rapazes. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, eu até brinco quando falo sobre esse texto, porque existe um termo usado aí, né? Para o bom ladrão. Que tem um outro livro, um outro evangelho que fala que eram salteadores. Salteadores. E os irmãos sabem muito bem como funciona os salteadores. E os salteadores, irmãos, a mão armada, principalmente, eles são iguais em qualquer lugar do mundo. Eles oferecem uma certa truculência e muitas vezes pessoas são assassinadas. E esses dois aqui não eram diferentes. Aqui eles estavam sendo crucificados, eles estavam sendo condenados pelos seus atos de malfeitores. Mas de repente um deles, sente a presença de Jesus. Quem sabe olha o gesto de Jesus, vendo aquela multidão, vendo a forma que Jesus estava reagindo diante de tudo aquilo, ele entende que Jesus é o Filho de Deus. E ele clama: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus mostra aqui, meus irmãos, em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que Jesus está mostrando aqui, irmãos? Jesus está mostrando aqui a sua graça. O que aquele ladrão fez para estar com Jesus no seu reino? Nada. O que aquele homem fez para ser absolvido dos seus pecados? Nada. Mas Jesus estava demonstrando aqui até que ponto a graça pode nos alcançar. E Jesus, naquele momento, diz: você está perdoado. Você vai estar comigo hoje no paraíso. Glorificado seja o nome do Senhor. E quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas, meus irmãos, que têm problemas de culpa, tem pessoas que não conseguem entender o grande amor de Deus ao ponto de perdoar-nos. Às vezes nós como cristãos, como crentes, falamos assim: mas eu pequei depois de conhecer a palavra. Mas Jesus está mostrando claramente aqui que o amor dele é maior do que os nossos pecados, e para nos perdoar. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora nós queremos ver ainda uma outra palavra que nós vamos voltar um pouquinho no livro de Marcos, que está registrado no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 33 ao 34.
15, 33 a 34. E chegada a hora sexta, houve treva sobre toda a terra até a hora nona. Então, irmãos, essa hora sexta aqui, na verdade, era mais ou menos meio-dia, né? Então era hora de pleno sol. Porém, aqui diz que houve treva sobre toda a terra até a hora nona, 3 horas da tarde. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo... Então, mais uma vez aqui, irmãos, vendo Jesus clamar, Jesus liberar a sua palavra. E Jesus disse, Eloi, Eloi, lama sabatani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, se nós analisarmos essa palavra de Jesus, no ponto de vista humano, no ponto de vista emocional, talvez nós pudéssemos pensar que esse foi o maior sofrimento, foi o clímax do sofrimento de Jesus. Foi aquele ponto que Jesus chegou no máximo do seu sofrimento, ao ponto que ele não aguentou mais. E ele clamou e faleceu. Embora isso também pode ser verdade. Mas nós sabemos, meus irmãos, que há outras passagens da Bíblia que mostram que quando Jesus ele estava ali na cruz, o pecado de toda a humanidade estava vindo sobre Jesus. Jesus disse certa vez, quando eu for levantado da terra, o Filho do Homem for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Amém? Ou seja, naquele momento, irmãos, naquele momento, Jesus estava sendo castigado pelos nossos pecados. Os nossos pecados estavam vindo sobre Jesus. E a Bíblia diz que o ato de justiça, porque Deus é justo, Deus, por um momento, Deus afastou-se de Jesus, por causa dos nossos pecados. E Jesus sentiu a ausência de Deus. E sabe o que significa isso, queridos? Jesus estava sendo castigado pelo meu e pelos seus pecados. Naquele momento, Jesus sentiu a ausência de Deus. Naquele momento, queridos, Jesus estava recebendo, estava sentindo o que as pessoas que irão ao inferno sofrerão toda a eternidade. Nós sabemos, querido, que no inferno o fogo que é pregoado, os tormentos, os bichos que não morrem e uma série de tormentos não são para comparar com a ausência total de Deus. Aqui na terra, irmãos, mesmo com a maldade humana, Deus está presente. Amém? Aqui na terra, nesses dias que estamos vivendo, Deus tem nos abençoado com a sua graça, tem dado chuva, tem dado sol, tem permitido que o homem sobreviva, lutem pela sua sobrevivência. Mas chegará um dia que o homem sem Deus, o homem sem Jesus, o homem e a mulher que rejeita totalmente esse sacrifício de Jesus, ele vai estar isolado para sempre. Ele estará com a rejeição dessa graça. Irmãos, e Jesus naquele momento, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Que momento difícil que Jesus estava passando ali. Como diz lá em Romanos, por um só ato de justiça, Jesus, de uma só vez, ele nos absolveu dos nossos pecados.
E foi exatamente nesse momento que Jesus foi condenado por nós. E agora, irmãos, eu quero ainda mais uma palavra de Jesus enquanto estava crucificado, que está no livro de João, capítulo 19. João, capítulo 19, versículo 28 ao versículo 30. Isso logo após Jesus ter dito, Deus meu, versículo 28 ao versículo 30 de 19 de João diz assim: e depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lhe deram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Irmãos, esse momento era comum entre as pessoas que eram crucificadas clamar de muita dor. As pessoas que eram crucificadas, irmãos, elas ficavam muitas horas sofrendo. Então, quando começava a dar muita febre, muita dor, que as pessoas começavam a gritar, as pessoas levavam vinagre. E as pessoas tomavam aquele vinagre com a sua boca seca, e aquilo lhes aliviava um pouco da dor. E eles acharam que isto ia acontecer com Jesus. Quando Jesus disse que estava com sede, eles levaram até Jesus um pouco de vinagre. E Jesus tomou aquele pouco. Mas quando Jesus acabou de tomar, Jesus disse: está consumado. Por que, irmãos? Porque diz assim: inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Por que Jesus entregou o Espírito, irmãos? Porque Jesus, ele é autor da vida. Jesus não necessitava, Jesus não tinha condenação para que ele morresse ali em nenhuma situação. Mas o que aconteceu, irmãos? Jesus entregou. Tem uma outra tradução que fala que Jesus rendeu o Espírito. Ele rendeu, ele falou assim: agora está consumado. Agora eu já absolvi, eu já derramei o sangue, eu agora sofri isolamento, eu agora está tudo consumado, está concluído, está perfeito, não tem mais nada o que fazer, nada mais. Porque agora o próximo passo era o próprio Deus que ia fazer, ressuscitando Jesus. Mas o que Jesus tinha que fazer já estava pronto, já estava feito. Aleluias, irmãos. Glória a Deus. Por isso, queridos, nós glorificamos. Às vezes nós nos pegamos, irmãos, sendo dodóizinhos, né? Às vezes nós, na nossa cultura, e que tem o chamado direito do consumidor, nós queremos ter nosso direito de salvação, né? Ah, não vou mais na igreja, por isso, porque o pastor pregou daquela forma, porque o pastor Fábio faz tempo que não prega, ou que está pregando muito, né? E às vezes arrumamos tanta coisa. Mas, irmãos, aquela música diz: eu sei que foi pago alto preço. É muito bom, meus queridos, nós lermos exaustivamente o preço que Jesus pagou. Não somente por o preço, mas por que ele pagou esse preço. Existem muitos crentes que não sabem o processo da salvação ainda. Nós tentamos muitas vezes, exaustivas vezes, explicar aqui na igreja, mas muitas pessoas ainda talvez estejam dessa forma, sem saber por que a morte de Jesus salvou toda a humanidade. E agora, irmãos, para concluir, não se trata mais de uma palavra, mas uma exortação que está no livro de Hebreus, capítulo 2, eu quero concluir e quero deixar com você nesta noite, meu querido irmão, minha querida irmã.
Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. O escritor do livro de Hebreus, no capítulo 1, depois de ele ter falado sobre como Deus se manifestou à humanidade, como Deus se revelou à humanidade através da lei e de outras formas, através dos profetas. Agora, no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, ele diz: convém-nos atentar com mais diligência. O que seja isso, irmãos? O que é diligência? Com mais atenção, com mais carinho, com mais valor para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Qual que é essa grande salvação, irmãos? Essa salvação de Jesus, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Glória a Deus. Então, irmãos, se pelas outras revelações, as pessoas que não levaram a sério, vamos usar o termo aqui, foram punidas, tiveram consequência. Agora imaginem, eu, você, meu querido, comparecermos perante o tribunal do Senhor, dizer: Senhor, eu fui negligente, Senhor, eu não atentei, Senhor, eu rejeitei. Como você vai escapar? Como nós escaparemos? Vamos ficar de pé agora, queridos. Que essas palavras de Jesus, elas possam ficar ao seu coração.